Muito obrigado por você estar aqui com a gente nessa noite. Obrigado por você que está acompanhando pela internet também. Um carinho muito grande a gente poder estar juntinho aqui. Algumas semanas atrás a gente não teve o culto, né? Puxa, a gente fica meio perdido, né? Mesmo que você está em outro culto, assistindo outro culto, você fica assim, esqueci alguma coisa. Uma coisa está errada. Nosso relógio biológico é impressionante, a forma como a gente cria dependência de algumas coisas. E aí a gente, naquele horário, a gente está acostumado a fazer aquilo, a gente não faz, fica esquisito, não é verdade? Mas olha só, semana passada a gente estava juntinhos aqui compartilhando a palavra, e a gente falou sobre o nosso ego, né? Como é difícil lidar com o nosso ego e não deixar com que ele destrua a nossa vida e quem está à nossa volta. E eu vou falar para você, a gente conversou também que o ego, ele faz o quê? Ele traz muita ansiedade à nossa vida. Porque a gente cria uma expectativa sobre nós, ao qual nós não somos. A gente começa a criar algo na nossa mente de que podemos ser maiores e melhores e mais poderosos e maior que os outros. E nós sabemos que não somos. Quem é tremendo e poderoso é Deus. E aí quando isso bate no nosso coração e a gente reconhece que não tem esse poder todo, o que a gente faz? Duas uma. Ou a gente abaixa e reconhece o quanto nosso Deus é soberano, ou a gente ainda tenta inflar nosso ego e deixa encher o coração de ansiedade. Nessa noite aqui a gente vai para o outro lado. A gente falou do ego, agora a gente vai mudar de direção. E eu vou dizer assim, e quando você não deixa o seu ego falar mais alto e você fala: Senhor, a Ti eu pertenço. Tem pessoas que falam assim: puxa, eu tento isso, eu exercito isso, eu busco isso na minha vida. Mas olha só, nossa, esperar em Deus parece ser tão difícil, né? Porque você esperar em pessoas, parece que a resposta é mais rápida. Mas com certeza, e nem sempre vai ser a melhor resposta, e com certeza, muitas falhas vão acontecer. Mas esperar em Deus, aquele que é fiel e justo para fazer infinitamente mais, muitas vezes você fala assim: poxa, podia ser mais rápido. E aí a gente deixa a nossa ansiedade tomar conta do coração e a gente acaba fazendo o quê? Errando. Mas olha só, antes da gente estudar um pouco sobre isso nessa noite, como esperar no Senhor, eu queria orar com vocês por esse tempo que a gente vai ter aqui. Porque sem a presença do Espírito Santo aqui nos iluminando sobre a palavra dele, não vai fazer sentido algum estarmos aqui, não é verdade? Senhor Jesus, vem com a tua presença sobre esse lugar, ó Pai. O Senhor estava aqui em meio aos louvores, o teu mover, mas agora eu te peço luz sobre essa palavra, Senhor. Eu lembro de quando estava preparando, Senhor, o Senhor falando ao coração, o Senhor me confrontando, Senhor. E Deus, muitas vezes a nossa ansiedade, o nosso coração, em querer não fazer as coisas do nosso jeito, mas esperar a tua boa, perfeita, agradável vontade, Deus, é angustiante. Então nessa noite, Senhor, queremos aprender mais de Ti e entender o como é bom esperar na Tua presença, Senhor. Cuida dos meus amigos. Muito obrigado, Senhor, por eles estarem aqui nessa noite. Obrigado por aqueles que estão nos assistindo também. Obrigado por cada voluntário nesse culto, Senhor. Cada pessoa que dispôs o teu fôlego de vida a estar nesse lugar e fazer essa noite um tempo abençoado e cheio da tua presença. É o que oramos e colocamos esse tempo nas tuas mãos, Paizinho. No nome de Jesus, amém. Amém. Abre sua Bíblia comigo e a gente vai ler um texto aqui, um salmo. Salmo é gostoso de ler, né? Todo mundo fala assim: poxa vida, quando eu leio um salmo fortalece o meu coração. Toda a palavra é maravilhosa de se ler. Mas é muito difícil você estar com alguém e falar assim: deixa eu ler uns salmos aqui com você. A pessoa já não dá um sorriso, né? Bem grande. E olha só, você vai abrir lá no livro de Salmos e você vai pegar o Salmo 40. A gente vai ler do 1 ao 17 juntinho aqui. Se você está com a sua Bíblia, acompanha comigo. Pode ser que a tua versão é um pouquinho diferente da minha, mas fala exatamente o mesmo texto. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar também no telão ali. A gente vai colocar ali o espacinho para você acompanhar junto, tá? Vamos lá comigo? Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e deu
um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigistes. Então eu disse, estou aqui. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, e a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, como sabes. Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto o meu coração a tua justiça. Falo a tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançarão, e já não consigo mais ver. Mais numerosos são os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, e liberta-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humildes e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam, desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozije-se e alegre-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador, o meu Deus, e não te demores. Esse Salmo 40, eu acho ele fantástico, porque aqui mostra a nossa natureza humana e a natureza divina. Aqui é um homem falando no seu maior desespero, a aflição que ele estava vivendo. E o socorro, a forma como ele pede socorro a Deus, é algo tremendo. Porque ali ele não está pedindo socorro a nenhuma pessoa. Ele está dizendo: Senhor, só em ti confio. Senhor, apressa. Ali mostra a ansiedade dele, o medo que ele estava. E isso não é diferente do que acontece conosco. Muitas pessoas às vezes tentam passar um ar de espiritualidade e falarem: calma, fique tranquilo. Às vezes é uma pessoa que também está aflita com o seu problema, mas ela só está tentando acalmar o seu coração. Mas muitas vezes é alguém que não entendeu perfeitamente esse texto. E não entendeu que o ser humano por si só, ele passa por aflições. Já ficou preocupado com uma conta? Já ficou preocupado com uma resposta que estava por vir e não vinha? Vocês que trabalham com vendas, já estava com uma venda fechada e o cliente não veio, e dá aquele aperto no coração: e agora, o que eu vou fazer? Já aconteceu com vocês? Com certeza já, e nas diversas áreas diferentes da sua vida. Quando a gente começa a olhar para esse texto e reconhece a nossa natureza humana dessa forma, o nosso ego diminui. Mas você fala assim: mas o desespero aumenta. Mas olha só que interessante, se a gente olhar aqui, a gente vai entender que muitas vezes nós precipitamos as coisas. O Senhor está no controle. Quer ver um exemplo? Eu estava vindo para cá, estava ali mostrando para o Fábio, e meu tablet entrou assim, atualizando. Enquanto todo o louvor estava correndo, eu mostrava para o Fábio assim, atualizando. Eu falei: tranquilo, o texto está aqui, estudei o sermão, está na minha cabeça, não preciso seguir o esboço. Se precisar, aí eu caminho tranquilo. E aí o texto ali, aí eu levantei, saí orando, e eu olhei a tela branca, e eu vim vindo, quando eu coloquei o tablet aqui em cima, ele abriu. Deus está no controle de todas as coisas, não é verdade? Por mais que seja uma coisa simples, e eu gostar de não esquecer de nenhum detalhe do que eu anotei aqui, a gente precisa viver essa experiência e falar: Deus está no controle de todas as coisas. Deus está comigo na tempestade, Deus está comigo na alegria. Mas olha só, a gente ser ansioso muitas vezes faz a gente
passar vergonha ou pagar um preço caro. Queria contar uma história para vocês e colocar desde já que isso não envolve ninguém daqueles que caminham comigo. Tá? Sempre vocês ficam, quem que é da história? Calma, relaxa o teu coração, escuta a história. Certa vez, durante uma pandemia muito grande, um pastor e os seus 2 obreiros saíram para visitar pessoas. E eles passaram por alguns hospitais e haviam muitas pessoas precisando de oração. E ali eles tiveram que perder todo o medo do coração e colocar as mãos nas pessoas e orar um por um com essas pessoas. E aqueles obreiros juntos, vendo o pastor fazendo isso, falaram, puxa, vamos lá, precisamos também. E eles foram pegando na mão e colocando a mão, e ali tinha uma pessoa enferma, tinha um vírus fortíssimo, tinham coisas acontecendo. E você nesse momento, tocar em alguém dá muito medo, né? Porque você fala, e se eu encostar de volta em mim? E sabe, esses 3 homens, esse pastor e esses obreiros, foram de lugares em lugares aquele dia todo. No final do dia, eles estavam saindo do hospital, e o pastor olhou para os obreiros e falou assim, ei, estão cansados? E eles falaram assim, puxa, a gente está assustado de tanta coisa que a gente viu. Ele falou, fica tranquilo, estão indo embora já. Mas antes de ir embora, a gente precisa fazer uma coisa. E esse pastor pegou o carro e foi andando e procurando lugares. De repente ele parou na frente de um bar. Pegou os 2 obreiros e falou, venham comigo. E eles pensaram, a gente vai orar pelos caras do bar, vai acontecer alguma coisa. E o pastor chegou e falou assim, qual é o álcool mais forte que você tem aí? E o dono do bar falou, cara, só não tem o álcool puro. Mas tem uma braba aqui lá do sítio que tomba todo mundo. Ele falou, então bota 3 aí no balcão. E eles ficaram se olhando, os 2 obreiros, por que o pastor estava pedindo aquilo? E pensaram, puxa, ele deve estar mal, né? A cabeça não está legal, vai dar, né? Vai tomar um golinho antes de ir embora. E o pastor falou assim, só um minuto, eu vou no banheiro e já volto. E ele foi no banheiro. Ficaram os 2 obreiros parados. O dono do bar chegou e colocou as 3 doses em cima do balcão. E um dos obreiros olhou e falou, cara, e agora? Falamos que sim, falamos que não, o que a gente faz? Onde a gente está? O que a gente vai fazer? Um obreiro com mais coragem falou, é assim mesmo, velho. Bateu e virou, deu aquela travada na cara, entortou as pernas, fez que ia ligar tipo um motor V8 velho. Falou, Aí o outro pegou o copo para não ficar por baixo e virou também. E colocou em cima do balcão. E os 2 falaram assim, quando o pastor chegar, vamos ver que aqui é sujeito homem, né? Como diria no norte. O pastor veio andando, parou do lado deles e falou assim, por favor, pega o copo com álcool, joga aqui na minha mão. Sempre que vocês fizerem uma visita no hospital, lembrem sempre, vocês precisam higienizar as mãos de vocês. E foram embora. Ou seja, quando a gente tenta fazer algo na nossa pressa, na nossa força, imaginar o nosso futuro, tá? Isso não aconteceu nem comigo, nem que anda comigo, tá? Essa história está na internet, divertidamente contada. Mas sabe, às vezes é dessa forma que a gente faz. Aquilo que a gente precisa está na nossa frente. Aquilo que a gente necessita para livrar a nossa vida, Deus coloca na nossa frente. Mas a nossa ansiedade, a nossa necessidade e principalmente a nossa vontade de não confiar em Deus. Porque você fala, alguém tem vontade de não confiar em Deus? Tem pessoas que eu acho que têm vontade de não confiar em Deus. Porque todas as vezes que apressamos alguma coisa na nossa vida, complica. Quer ver só uma coisa? Quem aqui não é casado? Olha aí. Você precisa apressar o casamento na sua vida? Mas se eu falar para você, quantos aqui são cobrados a casar logo? Não precisa levantar a sua mão. Quantas vezes alguém olhou para você e falou assim, ué, se fosse casado, né? Agora eu vou perguntar o contrário. Quem aqui é casado? Quem aqui tem? Isso, vários levantaram a mão também. E eu pergunto para você, é bom? É muito bom. Você passa por dificuldades e preocupações? Claro que passa. Você perde noites de sono, às vezes, pensando no sustento e na responsabilidade para a tua casa e com seus filhos? Você passa. A gente olha para aquele caminho que é mais fácil, o que parece que é mais instantâneo.
Aquilo que a gente precisa momentaneamente. Fala isso aí. Falei, Deus colocou aqui. Está aí, na hora, é isso aí. Ei, para. Descansa no Senhor. Tenha certeza se aquela provisão é exatamente para aquilo que o Senhor trouxe para você. O Senhor falou contigo, acalma teu coração. Tenha certeza que é Ele falando. Pergunte para Ele como Ele quer que você faça com isso adiante. Pergunte se é com você. Pergunte se aquela palavra é para o próximo ou é para você. E descansa o teu coração. E aí faça o que Ele te pediu. Não lute contra Deus. E olha só uma coisa. Se a gente continuar observando esse texto, a gente vai entender que ele fala muito forte sobre você, por mais que estar angustiado, espere no Senhor. A palavra espere, o original dela no texto, está escrito em hebraico. E é uma tradução escrita, começa com um que, como se fosse cava. Q-A-V-A-H. É escrito dessa forma. A palavra que está ali sobre esperar. Ela também é traduzida da forma esperei. Ou traz de uma forma como se fosse vários esperes. É nesse sentido, a gente sabe que a palavra é viva, ela muda com o tempo. Mas a etimologia dessa palavra traz para a gente significado sobre espere, espere e espere. É um alerta. Toda vez que vem assim na Bíblia, é um alerta. Esperei confiantemente no Senhor, ou seja, eu esperei. Não parei aquele um minutinho e falei, Senhor, já deu, vamos nessa. Não fiz como aqueles dois obreiros que na dificuldade diante daquilo que tinha que ser feito, tomaram as suas deduções e falaram, vamos fazer do jeito que é o mais fácil que a gente lembra. Não. Nessa palavra, o texto traz para a gente que a gente precisa confiar nele. E olha só que interessante. Para a gente confiar nele e crer nessa palavra que manda esperar, a gente precisa entender de onde vem a palavra esperar. Esperar também. Toda palavra tem um sentido, vem de um ato. Quando as pessoas se comunicavam antigamente, a escrita era algo muito fraco. Muitas palavras surgiram nesse tempo, cada um nos seus idiomas. E a palavra espere, eu estava perguntando, e lendo, estudando, conversei com alguns homens. E aí eu vi que a tradução dela, esperar, é como você tecer um fio de corda. É você entrelaçar linhas. Esperar é entrelaçar linhas. Não é ligar linhas. Amarrar num ponto e amarrar no outro. Esperar é você desenhar essas linhas. Ou seja, leva tempo. Alguém já foi para a praia e viu homens costurando rede? Fazendo redes? Puxa, leva tempo. E você vê ali as malhas no mesmo tamanho, né? Porque existem várias malhas diferentes para tipos de peixes e períodos de pesca. A gente vê uma corda tecida para fazer o teu varal. E a gente vê uma corda tecida para amarrar um navio. É a mesma corda, mas você pode usar a mesma corda para as duas coisas? Não. Qual será que leva mais tempo para ser feita? Aquele cordão rápido, que você usa como uma cordinha para prender as coisas? Ou aquela corda, aquele fio, aquilo que é tecido para que aquilo tenha um sentido? Quando a gente olha para esse texto e vê esse esperar, a gente entende que leva um tempo para que essas linhas se cruzem, para que o agir de Deus aconteça, para que às vezes aquilo que foi imediato está esperando aquilo que vai levar mais tempo, para que elas se encontrem e formem aquilo que é o verdadeiro de Deus para a tua vida. Mas a gente tem dificuldade. E a gente falou, Deus, então se é assim, teste mais rápido minha cordinha aí, Senhor. Não, tá bom assim já. Não, já ficou bonito, Deus. Não, tá perfeito. Ó, que linda a cordinha que Deus fez para mim. Deus, vamos usar esse negócio já, tá pronto. A gente faz assim. Para que você possa confiar em Deus e esperar nele, você precisa entender que Ele é a sua única esperança. Ele é a sua única esperança.
Nós confiamos em pessoas, e que bom, isso gera comunhão. Nós confiamos em coisas e guardamos coisas, armazenamos coisas. Muitas pessoas guardam o seu dinheiro de uma forma tremenda, né? Já assistiram Velozes e Furiosos? Quando aqueles homens colocam aquele dinheirão dentro daquele cofre, e você está assistindo ali um monte de papel picado, é cenográfico, mas você fala, nossa, quanto dinheiro, né? Mas o homem é assim, o homem tenta guardar suas riquezas para os dias mais difíceis. E muitas vezes tem texto da Bíblia que vai falar para você isso. Mas o homem tenta precaver todas as coisas. Ele tenta criar uma forma de proteger todas as coisas da sua vida. Será que ele consegue proteger tudo? Será que ele consegue defender tudo? A única forma que você consegue fazer que vai ser saudável para a sua vida é se você colocar Deus como sua única esperança. O Salmo 40, do versículo 1, coloca: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Coloquei toda. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, o meu clamor, como algumas versões trazem. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou em um local seguro. Pôs meu novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Pois verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe o Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, do que se afastam para seguir deuses falsos. Puxa, como é feliz o homem que não se afasta dos propósitos de Deus para seguir os homens que correm atrás de deuses falsos. Existe uma luta muito grande que a gente tem como ministério, que é o quê? Precisamos entender que Deus usa o nosso fôlego de vida para que a gente fale do amor e do nome dEle, através dos dons e talentos que Ele nos dá. Mas muitas vezes as frustrações pessoais, a do coração, é o quê? Puxa, eu preciso montar uma academia. Converso muito isso com o Fábio. Não somos uma academia. E o Fábio fala, é verdade. Precisamos ter uma estrutura como uma academia, precisamos ter a responsabilidade de uma academia, precisamos ter os avais que nos liberam, as certificações que nos liberam como uma academia, isso diante dos homens. Mas precisamos estar bem diante de Deus, precisamos estar buscando a palavra, precisamos estar esperando no Senhor, porque senão a gente deixa a nossa ansiedade tomar conta. E o que a gente faz? Sai criando um monte de coisas sem sentido algum. Sai fazendo um monte de coisas sem sentido algum. E aquilo acontece o quê? Aquilo se vira contra você. Quer ver um exemplo? Está na moda agora as artes marciais que formam alunos. Em um ano o cara vira faixa preta, já viu? Está na moda. E está vindo. Fique esperto que está vindo um monte. E é engraçado porque no nosso tempo, né, os professores mais antigos, cara, criança, meu amigo, você vai ficar uns 20 anos. Adulto, uns 10, você vai aprender. Você vai aprender o quê? A lutar? Você vai aprender a ter educação. Você vai aprender a ter resiliência. Você vai aprender a respeitar o próximo dentro do tatame. Você vai aprender a respeitar quem está fora do tatame. Você vai aprender a cuidar de quem está ali dentro. A se importar com quem está com você. E com o que aquela pessoa está aprendendo. Quando a gente olha para os lugares, como eu ouvi uma vez, um professor falou para mim assim, não, o cara que fez uma aula hoje é o professor de amanhã. Porque o que ele aprendeu hoje, ele já pode ensinar para alguém amanhã. Meu Deus, que frio que deu nas costas. Sabe, não durou muito tempo, terminou. As coisas precisam ter bases, precisam ser tecidas. As coisas que Deus quer fazer são linhas, são formatos. E a gente tem que entender isso. Não é de uma vez. É como se fosse uma graduação, um aprendizado. Precisa de tempo. Precisa se aperfeiçoar. Precisa buscar, precisa crescer. Porque senão você passa vergonha. Você passa vergonha. A maioria de nós que estamos acostumados com o meio da luta, o que acontece? For marcada uma luta, tem aquele encontro. O que eles fazem? Eles se desafiam.
E sempre tem aquele mais marrento, né? Que entra de máscara, que entra de coisa, que faz vídeo xingando o outro. O que acontece com esse? Apanha. Parece que está escrito. Aí, parecendo que não se limita a sua burrice, ele vai lá e desafia de novo. Aí o que acontece? Ele apanha de novo. E passa vergonha de novo. Às vezes o cara se contenta com 2 vergonhas e fala, puxa, vou tomar um rumo na minha vida. Mas às vezes ele faz uma terceira revanche e vai apanhar a terceira vez. Sabe por quê? Porque não deixou que tecesse o aprendizado dele. Porque quando você luta contra algo, a gente precisa entender que também é um aprendizado. Dentro daquilo que a gente faz, aqui estão vários professores de artes marciais e professores dentro das suas áreas. Quando você participa de um jogo, né? E você perde esse jogo, você entristece o coração. Mas foi um aprendizado. Você aprendeu o que precisa mudar. Se você sair de lá e colocar a culpa no juiz, você aprendeu alguma coisa? Não. Se você sair de lá e colocar a culpa no técnico, você aprendeu alguma coisa? Bem pouco. Se você sair de lá e colocar a culpa nas pessoas, você aprendeu alguma coisa? Não. Se você sair de lá e colocar a culpa no teu adversário, você aprendeu alguma coisa? Não. Mas se você sair de lá e falar, preciso melhorar, o que vai acontecer? Você vai melhorar. Mas se você vencer, você também tem que sair e falar, eu preciso melhorar. Porque o meu próximo adversário vai vir tão forte quanto esse. Ele vai me estudar. Ele vai saber quem eu sou. Se essa é a linguagem que a gente aprende desde criança, dentro do esporte, eu queria dizer para você, muito antes da gente existir, isso já estava na Bíblia. Deus já nos ensinava a ser assim. Ele já dizia que precisávamos de um tempo. Que precisávamos deixar Ele tecer esse tempo. E que precisávamos confiar nesse tempo. Sabe quando entra aquela primeira pessoa para treinar com você na semana? E ela fala assim, puxa, eu não consigo fazer isso. Você fala assim, ei, calma aí, vamos tentar. Eu não consigo. Não, mas vamos tentar. Eu não consigo, mas vamos lá. E a pessoa tenta. E ela consegue. Depois ela consegue um pouco melhor. Depois um pouco melhor. E cada vez vai melhorando. Não é gostoso como professor quando você vê isso? Como aluno, não é gostoso também? A gente precisa de tempo. A gente não pode lutar com o tempo. A gente não pode querer adiantar as coisas. E usar o nome e dizer assim, mas é em nome de Deus. Eu estou adiantando, mas é em nome de Jesus. Eu estou precipitando, mas é em nome de Jesus. Porque eu vou usar o que eu estou aprendendo para a honra e glória dEle. E aí a gente vê pastor que sobe no púlpito para pregar sem Bíblia. Porque é assim que a gente está começando a ver as coisas acontecerem. Sermões que não citam a palavra. E é assim que as coisas caminham. E a gente precisa guardar o nosso coração diante das coisas de Deus. A gente precisa, independente da correria do seu dia, saber que você precisa ter um tempo na presença de Deus. E para isso você precisa ficar quieto. Você precisa ficar sozinho com Deus. Sabe, na área do esporte a gente chama de personal. Você fala, eu preciso melhorar, estou treinando com todo mundo, vou treinar só eu e o professor. Eu vou apanhar muito, mas eu vou aprender mais. Eu vou me dedicar mais, porque ele vai estar olhando só para mim, só para aquilo que eu tenho que fazer. Sabe, quando você senta e pega a sua palavra, e você começa a folhear ela, e Deus começa a falar com você, é um personal com Deus, cara. É isso que você está fazendo. É você e Ele. É Ele falando ao teu coração, e você em oração falando com Ele. Eu sempre bato nessa tecla, porque todas as angústias do meu coração e o que aperta, puxa, muitas vezes eu deixo erroneamente tomar conta do meu coração, porque eu preciso passar mais tempo na presença dEle. E não é o tempo na quantidade, é o tempo na qualidade. Não é passar o dia inteiro sentado lendo a palavra, com a cabeça em outro lugar que vai mudar meu coração. Mas é sentar diante dEle em oração e na palavra e falar, Senhor, fala comigo. O que foi aquele sonho, Senhor? O que foi aquela palavra? O que é isso que eu estou sentindo?
E Ele vai te responder aqui. E Ele vai falar contigo aqui. E você vai ouvir e falar: Senhor, muito obrigado. Esperei confiantemente em Ti. Você olhou para mim e ouviu o meu clamor. Você pode ter certeza disso. Eu queria que você guardasse no teu coração uma coisa muito preciosa. Salmo 46:10 fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está falando assim: ei, aquieta-te, sossega e saiba que eu sou Deus. Para que a gente possa tentar viver a síntese desse confiar em Deus, descansar em Deus e caminhar com Deus, a gente precisa entender a grandiosidade que Ele é. Salmo 147, de 1 a 5, para terminar aqui, fala: aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo Deus. Dele é o poder e é impossível medir o seu entendimento. É gostoso ler Salmos. A versão King James fala: nosso Senhor é soberano e tremendo, e o seu poder é infinito e a sua sabedoria eterna. A versão João Ferreira de Almeida fala: grande é o nosso Senhor e de grande poder, não há limite ao seu entendimento. Sabe, soberano é aquele que é acima, é superior. E para a gente descansar nele, a gente precisa entender que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Para a gente descansar nele, a gente sabe que a gente precisa se esforçar, a gente precisa lutar, batalhar, mas precisamos esperar com que os fios se teçam. E sabe, o esperar dos fios que se tecem, dá uma analogia a outra palavra que é a esperança. A esperança é a etimologia de uma palavra que também leva tempo. A esperança é aquele que tem a certeza. É aquele que olha e fala assim: aqui o Senhor vai edificar uma casa. Como assim? O Senhor disse que aqui Ele edificaria uma casa. O Senhor me disse que Ele restauraria a minha vida. E eu me coloco diante dEle para isso. O Senhor me disse que Ele proveria o pão de cada dia. E assim o meu coração se acalma. Essa é a esperança. Não é só da boca. É lá de dentro, é lá do fundo, é a certeza. Não é uma fé só porque alguém disse para você. Porque a fé, só porque alguém disse, chama-se fideísmo. A fé, quando ela é certeza, aí ela é a fé. Aí ela é a esperança. Aí sim, a gente vai descansar o nosso coração no Senhor. Essa palavra dessa noite, eu queria falar para vocês que um tempo que meu coração estava muito apertado. E eu olhei para o Senhor e falei: Deus, eu não tenho controle de mais nada da minha vida. Se eu perder isso que eu tenho mais precioso na minha vida, Senhor, eu não sei o que vai ser da minha vida. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu coloquei e escrevi ainda assim no YouTube: louvor para acalmar a alma. Olha o desespero. Eu abri a palavra. E a palavra que Deus me deu era sobre confiança. Eu me lembro que o louvor que tocou naquela noite falava: eu cuido de ti. E começou a passar um filme na minha cabeça de tantas coisas que eu tinha vivido. Quantas coisas eu poderia ter feito diferente. Quantas coisas eu deveria ter esperado mais. E eu falei: Deus, eu errei em tantas coisas, Senhor. Me ajuda. Mas eu não disse: Senhor, me ajuda a tomar o controle da minha vida. Senhor, me ajuda
a entregar a minha vida verdadeiramente a Ti, a confiar em Ti. E Deus me deu uma outra palavra, que essa eu guardo com muito carinho no meu coração. Está em Isaías 40, versículo 28. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ei, esse é o meu Deus. Mas hoje eu ando e eu canso, porque eu preciso aprender a colocar todas as coisas na mão dele. As áreas da minha vida que eu estou cansado, é porque eu ainda estou segurando, e eu estou tentando tecer essa corda. As áreas da minha vida que o meu coração está aflito, as áreas da minha vida que eu estou com medo, as áreas da minha vida em que eu deixo o ego tentar prevalecer, as áreas da minha vida onde eu tropeço e caio, é onde eu estou segurando com a minha força. E ali eu vou me machucar. Porque só Deus sabe todas as coisas. E Ele não guarda isso para Ele. Ele juntou homens que escreveram um livro para falar para você aquilo que Ele tem para você. Que você possa tornar esse livro cada vez mais precioso na tua vida. Que você possa buscar nele as respostas da sua vida. E que você possa descansar no Senhor. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, por esse tempo na tua presença, ó Pai. Eu lembro como meu coração estava apertado, ó Pai. E o Senhor foi me falando uma por uma dessas palavras, Senhor. E Deus, como eu estava num cabo de guerra com a minha vida, tentando lutar contra aquilo que eu não tenho força, ó Pai. Tentando fazer aquilo que eu não era capaz. Tentando, ó Pai, colocar as mãos aonde eu não devia. Tentando caminhar por caminhos que não pertenciam à Tua vontade. Senhor, o nosso coração se aflige, se abala. Os medos tomam conta da nossa alma, ó Pai. Quando estamos diante de algo que não vem de Ti, Senhor. E quando a Tua presença toma conta do nosso coração, a paz que excede todo entendimento vem sobre nossas vidas. Aqui nesse lugar, ó Pai, tem homens e mulheres preciosos, ó Pai. Pessoas que eu tenho o privilégio de chamar de irmãos, Senhor. Pessoas que já vivemos batalha juntos. Homens que estão aqui, ó Pai, que dividimos os joelhos no chão, orando um pelo outro. E Senhor, quanto mais eu entrego minha vida na Tua presença, Senhor, mais pessoas assim o Senhor aproxima de mim. Pessoas que aprenderam a segurar nas Tuas mãos. E não nos cabos da vida, Senhor, que nos machucam. Guarda o nosso coração do mal, Senhor. Nos livra, ó Pai, dos olhos daqueles que querem nos fazer mal. Mas principalmente, Senhor, nos livra das nossas vontades que não vêm de Ti, Senhor. Nos livra de nós mesmos, Senhor. Que tão fácil lemos o quão grande Tu és, mas como é difícil, Senhor, entregarmos verdadeiramente a Ti. Que essa mesma paz que toma o nosso coração nesse instante, ó Pai, possa seguir, ó Pai, sempre que estivermos próximos a Ti. Que esse seja o nosso referencial, Senhor. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guie os nossos caminhos. É o que oramos e Te pedimos no nome de Jesus aqui, Pai. Amém, amém e amém. Amém.